Sejam bem-vindos. Hoje estaremos com mais uma aula da nossa lista de livros da FUVEST da Unicamp. Falaremos então sobre o livro O Cortiço, escrito por Aloysio Azevedo, que nasceu em 14 de abril de 1857 no Maranhão e foi o inaugurador do naturalismo do Brasil com a obra O Mulato. Mas foi com o romance O Cortiço que houve o apogeu do naturalismo, pois há a presença dos principais aspectos caracterizadores dessa escola literária, como a presença do proletariado, do meio coletivo, das relações de trabalho, da deterioração do homem, o zoomorfismo e o cotidiano, entre outros. Os romances naturalistas são fortemente influenciados pelo otimismo científico da época em que o positivismo de Comte, o evolucionismo de Darwin e o determinismo de Taine estavam muito populares. Então pode-se dizer que o romance é uma espécie de laboratório no qual o autor pretende constatar essas teorias. Antônio Cândido escreveu a crítica de Cortiço a Cortiço. Ele fala sobre uma oposição entre o branco e o mestiço ou o negro brasileiro. Ou seja, nele o mestiço é retratado como sensual, irrequieto, que embriaga, que é perigoso e tentador ao europeu. Outro se fala sobre a doutrina determinista, em que a natureza, o meio, condiciona o grupo, a raça, e ambos definem as relações humanas na habitação coletiva. Para o crítico, essa é a força atuante de fora para dentro, que se contrabalanceia com a força de dentro para fora, que é a exploração do português. E isso pode ser usado como o núcleo germinativo dessa narrativa. Também a gente pode constatar a oposição entre o sobrado do Miranda e o cortiço do João Romão. O primeiro, o sobrado, simboliza a classe mais alta e a possibilidade de ascensão social. O segundo, a classe baixa, sem perspectiva de ascensão, pois só cresce horizontalmente. E também o sol aparece no romance como um símbolo supremo da manifestação da natureza tropical e princípio masculino da fertilidade, ou seja, o sol derrete a disciplina e fomenta a inquietação do homem. Também pode-se falar da animalidade, o zoomorfismo, típica do naturalismo que atinge todos os personagens, ou seja, todos os personagens são animalizados na narrativa. Também podemos citar uma relação entre a Rita Baiana do Cortiço e a Iracema, do romance de mesmo nome, em que ambas seduzem o português com uma bebida de cunho afrodisíaco, ou seja, o brasileiro é sensual e seduz o português. Agora vamos para o enredo do Cortiço. João Romão, que é um dos personagens principais, chega ao Brasil no século XIX, muito jovem e é empregado na venda de um velho no bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro. O proprietário acaba morrendo e deixa a venda e 1,5 conto em espécie para João Romão, que passa a trabalhar muito e comer quase nada para economizar. Depois, João Romão se junta com uma negra, Bertoleza, pegando o suposto dinheiro da alforria para si. Mais tarde, João Romão começa a construir as primeiras casas do Cortiço, sendo que ele começa a fazer isso com material roubado da pedreira, após ter comprado o terreno da própria. E ainda depois, no livro, Miranda, que é um homem rico, muda-se para um sobrado vizinho do Cortiço. Ele vem junto com Estela, que é a mulher dele, muito rica, fútil e extremamente infiel. Até é um dos motivos com que fazem ele trocar de residência. Quando Miranda acaba recebendo um título de barão, João Romão percebe que não basta a riqueza que ele obtém com o aluguel das casas do Cortiço e com a venda, e passa a almejar um título de nobreza, ou seja, almeja a ascensão social. Os homens do Cortiço trabalhavam na maioria na pedreira, e as mulheres, como a Machona, Leocádia, Augusta, Carne Mole, Bruxa, Marciana e Isabel, todas tinham o ofício de lavradeira, ou seja, trabalhavam lavando roupas e tecidos de vários pontos da cidade. Jerônimo, que é um personagem importante do enredo, era um português e acaba se mudando com a esposa Piedade para o Cortiço. No começo da narrativa, ele é um homem muito virtuoso, honesto e trabalhador,
E até no começo o João Romão fica estarrecido assim com as atitudes dele como homem trabalhador. E depois, logo em seguida, Rita Baiana acaba vindo pro Cortiço e muda totalmente a vida. Ela é uma negra sensual e cativante que namoravam o Firmo, que era um mulato. E o Jerônimo, como autêntico português, passava todas as noites tocando o melancólico fado português, que é uma música típica, muito triste, enquanto Rita Baiana e os outros brasileiros davam muitas festas, dançavam e tudo mais. Um certo dia, Jerônimo acabou indo até uma dessas festas e se apaixonou pela Rita Baiana. Essa aproximação com ela acaba levando a uma encrenca com o Firmo, que era o namorado dela. E esse amor acaba provocando fortes transformações no Jerônimo, que o tornam preguiçoso, ele muda os hábitos alimentares, torna ele ávido pela sensualização, ou seja, ele troca aquela melancolia, aquela nostalgia pela energia, pela sensualidade, pela preguiça do brasileiro. Ou seja, Jerônimo abrasileirou-se, como diz no livro. No fim, o português acaba matando o Firmo, larga a esposa e se junta com a Rita Baiana. Na história, ele é meio que pego pelo café, ele deixa de gostar do café da esposa e acaba gostando do café da Rita, e isso aproxima eles muito na história. Também outro personagem presente no livro é Pombinha, uma menina de educação refinada, que foi morar com a mãe Isabel no Cortiço depois da decadência econômica e a morte do pai, sendo que ela é um paradoxo no Cortiço, pela pureza, pela educação dela. Mas, como ela escrevia cartas, ou seja, como grande parte era analfabeta no Cortiço, ela acabava escrevendo as cartas por eles. E ela acabou entrando em contato com a realidade que a sua mãe encobria dela. Por exemplo, a fraqueza do homem perante a mulher, coisas desse tipo. E tem o seu despertar sexual com uma cocote chamada Leone, que tem, teoricamente, a primeira relação sexual com ela, que leva a Pombinha a ter a primeira menstruação dela. E isso abre ela para o mundo, para o casamento, para a vida conjugal e tudo mais. Enquanto isso, por intermédio do Botelho, que era um hóspede parasita do Miranda, o João Romão arranja um casamento com a filha do Miranda. Era a possibilidade dele de enfim ter a ascensão social tão almejada. Logo em seguida ocorre o segundo incêndio. Já havia tido um primeiro, que ocorreu durante a briga entre o Firmo e o Jerônimo. E quem provocou o incêndio foi a bruxa. E esse é um marco no Cortiço, porque depois da reconstrução foram feitas ruas mais largas e coisas desse tipo, e o João Romão expulsou os moradores mais baixos, que acabam formando um outro Cortiço, que é o Cabeça de Gato. Surge então, depois, como estava com o casamento arranjado e tudo mais, a necessidade do João Romão se livrar da Bertoleza, porque ele não poderia se casar tendo uma companheira. E por isso ele se lembrou da alforria que ele tinha forjado e resolveu devolver a Bertoleza, que era uma escrava, ao dono dela. Quando ela percebeu a enrascada, ou seja, descobriu a trama do companheiro, ela se mata com a faca que ela costumava descascar os peixes servidos na venda. Depois disso, João Romão então consegue a ascensão social e o Miranda consegue o dinheiro de João Romão. No desfecho ainda há uma passagem irônica, na qual João Romão, depois de ter delatado a Bertoleza para seus antigos donos e a fazer se suicidar, recebe dos abolicionistas um diploma de membro benfeitor. É uma denúncia dos falsos moralistas, sobretudo dos pseudo-antirraciais da nossa sociedade. Então é isso. Muito obrigado por assistirem e bons estudos.